Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 24, fala o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Presta atenção nessa palavra, que é muito especial. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, correndo para ele saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, despedaça. A minha versão está assim, bíblica, mas a tua pode estar diferente, tá? E ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-o. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoninhado por terra, revolvia escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E disse-lhes: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quando Jesus diz no versículo 23 que tudo é possível ao que crê, aqui Jesus ele traz à luz justamente o problema onde estava com relação a esse menino. Jesus discerne o problema aqui no versículo 23. Entenda, a luz de Jesus veio no problema desse garoto. A luz de Jesus veio no problema que o pai desse garoto estava vivendo. A incredulidade desse pai estava cooperando para que o inimigo atuasse com legalidade na vida desse garoto. Nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos da luz de Cristo na nossa vida. Nesse tempo, queridos, é muito importante nós caminharmos com a luz de Cristo, com o discernimento espiritual, buscando do Espírito Santo a cada dia, tendo intimidade com Ele, nos entregando na vida com Ele a cada dia, com o Espírito Santo. Entenda. Então, Jesus, ele dá o diagnóstico preciso quando ele toca, quando ele traz a luz ao problema no versículo 23. Nós precisamos de discernimento espiritual, da luz de Cristo, porque tem muitas pessoas, queridos, passando por determinados problemas, que muitas vezes acham que é espiritual, e não é só espiritual, ainda que, como eu sempre digo, não tem como separar nossa vida natural do espiritual. Caminhamos juntos, caminhamos tanto no natural quanto no espiritual, pisamos em dois mundos, ainda que nós não venhamos ver com nossos olhos naturais ou espiritual. Mas não tem como separar. Mas tem muitas pessoas que passam por problemas e colocam, toda a situação no espiritual. E tem muitas pessoas também, queridos, passando por problemas, colocam os seus, como se fosse tudo só natural. E não é. E quando nós trazemos a luz de Cristo naquilo que pessoas estão passando, o Senhor nos faz discernir aonde está o problema. E foi assim na vida desse homem e desse filho. O discernimento espiritual, a gente precisa entender que o Espírito Santo ministrou muito sobre comportamento. Por isso, o discernimento espiritual, ele não é um comportamento somente, um manual de comportamento. Nós podemos nos enganar se nós confundirmos discernimento espiritual com comportamento humano. Você pode ser injusto, você pode ser injusta em achar que o teu problema você consegue entender só pelo comportamento que você está vendo. E nós precisamos dia após dia do discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual não é um manual de comportamento, mas é a luz do Espírito Santo iluminando aquilo que está em oculto. Aquilo que está em oculto. Tem muitas pessoas, queridos, esses dias eu estava falando de pecado, e se tu não assistiu essa live de pecado, já está aqui a live de pecado, está aqui abaixo. Ontem nós finalizamos, foi um tempo precioso. Sempre quando eu tô falando sobre um determinado assunto, o Senhor ministra muito aqui nos bastidores, fala muito comigo sobre esse determinado assunto. E nós fizemos uma live ontem de pecado, e eu falei muito que o inimigo, ele ama trabalhar na camuflagem, na escuridão, no oculto, enganando pessoas que não serão descobertas, enganando pessoas que está tudo certo, e quando vê, está sendo laçado pelo pecado. Eu falei esses dias justamente sobre isso. O comportamento, queridos, do ser humano, ele pode ser fingido. Eu estou falando muito sobre comportamento, porque tem pessoas, que muitas vezes misturam isso. E eu quero muito que você entenda. Com relação a esse garoto, muitas pessoas, até mesmo seus discípulos de Jesus,
Eles, sabe, achavam que era uma coisa, mas quando Jesus chega para falar com esse homem, Jesus toca num ponto muito delicado, por isso que esse homem chora. Fala justamente sobre a incredulidade. Quando Jesus fala que tudo é possível ao que crê, ele toca justamente na raiz. Ele toca justamente na dor desse homem. Mas quando Jesus toca na dor, é para trazer a luz, é para trazer cura, é para trazer restauração, é para trazer libertação. Então Jesus não toca em dor sem que ele cure. Então a gente precisa entender que o comportamento do ser humano ele pode ser camuflado, o comportamento do ser humano pode ser fingido, mas a luz do Espírito discerne lá na essência. E é por isso que nós necessitamos do Espírito Santo. A gente precisa entender que algumas realidades da nossa vida, algumas realidades que a gente está vivendo, que o ser humano está vivendo, precisa de um nível de percepção espiritual mais profundo. Já falei muito sobre percepção espiritual quando eu falo de discernimento. Percepção espiritual é você perceber além do natural. É você discernir além do natural. E para nós discernirmos além do natural, nós vamos precisar de oração e de jejum. Tem muitas pessoas, queridos, que não entendem os seus problemas, o que estão vivendo, porque não jejuam e nem oram. O Senhor tem chamado nós, queridos, o Senhor nos tem chamado a um tempo de oração, de jejum, de busca pela palavra. Não só para nós buscarmos aí, mas para nós também entendermos o que estamos vivendo. Isso é muito importante nesse tempo. Você entender o que você está vivendo. Você entender os livramentos que Deus quer te dar. Você entender onde está o teu problema. Tem muitas pessoas passando por problemas familiares. Tem muitas pessoas passando por questões de negócio. Tem muitas pessoas passando por questões de tomadas de decisão. E tudo isso nós precisamos do discernimento do Espírito para nós acertarmos na nossa caminhada. E muitas questões, queridos, vai precisar de um nível de percepção maior. Um nível de profundidade maior. E muitas vezes quando nós falamos de profundidade, um nível de discernimento maior, muitas pessoas, queridos, acham que isso é muito espiritual. E isso é o que todo ser humano precisa caminhar, ter com Deus. Níveis maiores. Nós precisamos querer níveis maiores caminhando com o Espírito Santo. Nós precisamos querer sair do raso. Porque Deus está todo o tempo comigo, queridos, me impulsionando a não desistir, a não parar, a permanecer, a me aprofundar, a buscar mais. E eu tenho certeza que não é só comigo que ele faz isso. Então, algumas realidades exigem níveis de percepção e de entrega maior. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando sobre jejum e oração. Quantas vezes você pode estar olhando pela tua casa e o Senhor está permitindo muitas vezes você passar por isso para que você aumente a tua percepção espiritual. Para que você aumente em profundidade com ele, para que você mergulhe mais profundo, para que você jejue mais, para que você ore mais. Quantas pessoas passam por problema financeiro em sua empresa e o Senhor está dizendo, eu quero mais proximidade, eu quero te ensinar a gerir esse negócio. Sabe, queridos, existem momentos na nossa vida que eu estava até falando para o Fred ontem, que a gente tenta fazer de um jeito, a gente tenta fazer de outro jeito, e o Senhor está dizendo, olha, eu quero mais proximidade, porque eu vou te fazer discernir como é. Eu tenho aprendido com o Espírito Santo, e todos os dias mais e mais e mais, que o Senhor está nos levando a níveis de dependência. Níveis de profundidade, níveis de busca maior, níveis de não nos conformar com o que já estamos vivendo. É um tempo de nós não nos conformarmos com o que nós estamos vivendo. É tempo de nós não nos conformarmos, meus irmãos, com o que nós já estamos vivendo. Se você está fluindo no Espírito, queira fluir mais. Se você está tendo uma vida de oração, queira ter mais. Se você está tendo vida de jejum, queira jejuar mais. Se você está lendo a palavra, queira ler mais. Se você já tem revelações, o Senhor está abrindo a percepção espiritual para ti, o discernimento, peça para Ele revelar mais. Nós precisamos de mais do Espírito Santo. Esse pai aqui no capítulo 9, queridos, do livro de Marcos, esse pai precisou entender que havia uma barreira dentro dele que impedia a cura do seu filho. E tem muitos momentos na nossa vida que o Senhor nos mostra as barreiras que estão impedindo a nossa bênção de chegar. Queridos, nós precisamos caminhar com o Espírito Santo e pedir para Ele, Senhor, me mostra as barreiras, me mostra por que não fui dessa forma, me mostra o que está faltando de mim, sabe, queridos? O Senhor tem me ensinado a viver um tempo de independente do que Ele fizer, eu permaneço. O Senhor tem me levado a entender. Hoje de manhã o Espírito Santo ministrou assim que eu fui escovar meus dentes, o Espírito Santo ministrou sobre isso.
Ele disse assim, eu estou te levando a um tempo de permanecer ainda que eu não faça nada. Isso é muito real, queridos. Eu não sei o que você está vivendo aí, mas o Senhor, queridos, quer nos levar a níveis mais profundos com Ele. O Senhor, Ele quer nos levar a uma confiança com Ele que vai além do que nós temos. O Senhor, Ele quer nos levar a um tempo de profundidade que a gente permanece independente da circunstância. Queridos, quando você permanece independente da circunstância, a tua intimidade amplia, você se aprofunda, você percebe a voz do Senhor com mais clareza. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Nós precisamos discernir o que nós estamos vivendo. Nós precisamos discernir o tempo que o Senhor está estabelecendo para a nossa vida. Tem muitas pessoas lidando com seus problemas como se fosse o fim. Tem muitas pessoas lidando com seus problemas como se não fosse passar. Tem muitas pessoas lidando com seus problemas como se fosse só aquilo ali que Deus tem. E eu te dou a plena convicção, pelo que o Espírito falou comigo hoje de manhã, que não é só o que Ele tem. Mas independente do que Ele tem, independente do que você esteja vivendo, aprenda a permanecer, mesmo sem Ele fazer. Aprenda a, se achegar, mesmo sem sentir. Aprenda a aprofundar, mesmo, que você não entenda nada do que você está passando naquele tempo. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a ser moldados através da pressão. Nós precisamos aprender a ser moldados através da pressão. Ontem, nós estamos em um tempo de oração no grupo, né? Para quem não sabe, eu sou diaconisa da minha igreja. E nós estamos em um tempo, uma escala de oração, 24 horas, então cada um coloca ali o seu nome, né? Que pode entrar na escala de oração. E isso, assim, eu achei muito bonita a intenção, sabe? Dos nossos líderes fazerem isso, achei muito legal. Orar por pessoas, estarem ali e chamar o povo a orar, isso foi muito interessante. E quando foi depois do almoço, já falei pra ti, né? Que é muito difícil eu dormir à noite, à tarde, é raro eu dormir à tarde. Só que quando eu sinto, ontem foi um dia que eu senti uma sonolência muito grande, muito grande. Deitei um instantinho e quando eu deitei o Senhor falou comigo. E Ele me deu essa passagem de 2 Crônicas. Eu estava em um ônibus e ali, enfim, tinha uma visão que eu não posso falar completamente porque não é só sobre mim. E aí o Senhor me dava essa passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que eu quero ler para ti. 2 Crônicas 7, 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente precisa entender que existem níveis de problemas que só serão revelados com o clamor. Eu sei que você pode ter uma vida já de oração. Eu sei que você pode ter uma vida já de proximidade com o Espírito Santo. Mas o Senhor tem ministrado, e ontem quando eu acordei desse sonho, e o Senhor falou nítido, eu falava justamente sobre esse versículo no sonho dentro do ônibus. E quando eu acordei, o Senhor ministrou justamente isso comigo. Que existem níveis de problemas que só serão revelados com muito clamor. Ok, Deus fala, ok, nós escutamos Deus, mas existem alguns problemas, algumas questões que nós vamos precisar clamar mais. Nós vamos precisar estar mais profundo com o Espírito. Nós vamos precisar sair de uma vida rasa com Deus e ir mais profundo para discernirmos coisas também mais profundas que estão acontecendo ao redor da nossa vida. Nós precisamos clamar, queridos. É um tempo de nós clamarmos a Deus, é um tempo de nós nos arrependermos, é um tempo de nós alinharmos a nossa vida com o Senhor, é um tempo de nós organizarmos a casa. Quando eu falo casa, é a nossa vida espiritual, nós somos templos do Espírito Santo, é necessário alinhamento para esse tempo. É necessário, querido, Jesus está voltando e você deve escutar isso sempre, mas entenda, Jesus está voltando. E é necessário que você estar com a casa arrumada, organizada, limpa, para você esperar pelo nosso Salvador Jesus Cristo que está voltando. Então existem níveis de problema que só serão revelados com o clamor. Muitas pessoas, como eu falei, têm passado por problemas familiares, problemas de dinheiro, problemas de empresa, problemas, em várias áreas. E nós precisamos de discernimento espiritual para nós discernirmos, colocarmos a luz do Espírito Santo ali.
E através do clamor, através de uma vida de oração, através de jejuar, através de você viver uma vida intensa com o Espírito Santo, você vai entender o que você está vivendo. Mas é necessário, em 2 Crônicas 7,14, esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Nós somos povo escolhido do Senhor. Você já fez uma aliança com o Senhor, queridos, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é um povo escolhido. E você é um povo escolhido, você não pode andar como se tivesse várias escolhas. Você foi escolhido por um Cristo que morreu por você, por Cristo que morreu por você. Você não pode andar como se tivesse várias escolhas, querendo fazer o que você quisesse fazer, não tendo uma vida de oração, não clamando, não buscando, não se arrependendo, porque em 2 Crônicas 7 fala justamente, 7,14 fala justamente sobre isso, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existem momentos na nossa vida que só serão sarados com arrependimento, com entrega genuína, com um coração rendido. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor conhece, sabe, queridos, quando nós estamos nos entregando verdadeiramente, quando nós estamos nos entregando. O Senhor nos conhece de dentro para fora.